Oi, gente! Eu sou a Daniele, mas pode me chamar de Dani. Eu sou a Camila, mas pode me chamar de Camila. Eu sou a cabecinha pensante e as mãozinhas trabalhantes aqui no ateliê Artes da Dani Viste. E a Camila é a minha convidada hoje, minha primeira convidada aqui no canal. Espero que apareça outras e outras vezes. Afinal, ela é formanda, porque ela se forma esse ano na faculdade de enfermagem, e ela veio falar sobre algo que ela trabalhou um bom tempo para fazer jus a se formar em enfermagem, que é o TCC. Você já ouviu falar de TCC? TCC é trabalho de conclusão de curso, e a gente tem que ralar muito para fazer. Então, ela domina a respeito do assunto que ela vai falar e que vocês vão ver daqui a pouquinho, depois da vinheta. Bem, gente, hoje eu convidei a Camila para estar aqui comigo, porque, como eu falei para vocês, ela se forma esse ano e ela fez um trabalho de conclusão de curso maravilhoso. A Camila ainda é solteira, é namorada do meu filho e, lógico, ela fala no TCC, ela estudou muito. E eu acho algo bem interessante que ela colocou o título ali, um detalhezinho que para mim destacou, que é para iniciantes. E qual é o título do seu trabalho, Camila? Trabalho de parto e parto. É porque assim, se a gente for ver, hoje em dia, por mais que tem bastante tecnologia no mundo, YouTube, você entra, pesquisa alguma coisa no Google, você tem várias informações. Wikipédia? Né? Bastante. Porém, assim, não são informações que te dão uma base teórica. E aí, hoje em dia, as gestantes de primeira viagem, elas vão procurar tirar essas dúvidas dela, ou com pessoas que já tiveram filho, avós, mães, a vizinha até às vezes, ou vão até pesquisar na internet e acabam pegando informações que são erradas. Sim. E foi esse o nosso interesse de fazer uma cartilha explicando algumas fases do parto e o que fazer nessas fases desse parto. Olha que interessante, gente. Vocês já pensaram nisso? Eu lembro que quando eu engravidei, eu procurei ler muito. Não sei se hoje em dia tem tantas revistas em banca de jornal, como a gente chamava antigamente, mas eu procurei ler muitas revistas falando a respeito. Lógico, conversei com a minha mãe, com as minhas avós, né? Mulheres que já tinham tido filho, assim como a Camila falou. Mas olha que interessante, se você tiver uma cartilha. Eu sei que o nosso público aqui, a maior parte é mulheres, meninas, sexo feminino, né, que se interessam por esse tipo de assunto. E é algo que hoje, para mim, eu ainda estava mexendo com a Camila, que eu falei, gente, hoje em dia, um tema que eu vejo muito recorrente no YouTube e até no Instagram é todo mundo falando de filho pequeno. O meu filho mais novo tem 14 anos. Eu tinha que ter tido filho agora, só que com 48 não vai dar certo. Mas algo que eu vejo em relação ao trabalho da Camila é ter uma cartilha que possa ser acessível para outras pessoas, principalmente para quem nunca teve filho. Eu lembro muito perfeitamente do meu primeiro filho. Vocês sabem que eu tenho 3 filhos, mas eu lembro exatamente de, assim, algumas coisas eu tinha certeza porque eu já tinha lido, mas outras eu não fazia a mínima ideia e eu não tinha aonde procurar. E assim, o mais interessante é que normalmente a principal dúvida é: que tipo de parto eu vou ter? E aí muitas mulheres acabam sendo induzidas pelo que os outros falam. Elas não procuram saber, tipo assim, será que eu vou conseguir ter tal parto, por exemplo, parto natural? Vamos pesquisar quais são os benefícios. Mas dói muito. Tem muitas pessoas que falam isso, dói muito. Mas a cesárea também vai doer. Não no momento, um pouquinho depois. Então,
eu e a minha dupla pesquisamos e tentamos introduzir isso, para que elas pudessem tirar a dúvida ali no momento. E quando elas for fazer o pré-natal, porque a cartilha não inibe de jeito nenhum o pré-natal, elas possam ter mais argumentos para perguntar para o enfermeiro e para o médico. Por exemplo, doutor, eu vi na cartilha que tal posição nas fases já de contração, nas últimas fases, ela é melhor. Aí ele vai confirmar, realmente, mas antes você tem que fazer isso. Tem que se lembrar que você tem que estar tomando todas as vacinas da gestação. Então a cartilha é mais para isso. Sim, dá uma orientação de como você se posicionar, né? É muito interessante isso, porque querendo ou não, quando a gente fica grávida pela primeira vez, são tantas dúvidas e às vezes a gente sente até vergonha e se constrange em perguntar para um médico, para um enfermeiro. A gente não entende que a dúvida, ela faz parte da gente. E eu sei que você deve ter pensado muito nisso quando você fez o seu trabalho. Cada mulher é uma mulher. Cada organismo é um organismo. Como eu falei para Camila, eu tive os 3 partos normais. Os 2 primeiros foram natural, literalmente, porque o do último filho eu tomei analgesia. Me sugeriram analgesia, eu falei, beleza. Mas dos 2 primeiros foi ao natural. Eu lembro que quando eu fui ter o meu primeiro filho, a minha mãe ainda conversou e falou pra mim, não, tenha cesárea, porque você não sente dor, você vai ver. E com isso, o que eu acho super interessante da cartilha é isso, porque eu não sabia aonde procurar que me falasse, que me explicasse a respeito do parto. E nem que, por exemplo, eu sempre ouvi dizer demais que é uma dor insuportável. É uma dor muito grande se você tem o parto natural, né? Mas não é nada insuportável, eu tô aqui. Pra provar que não é insuportável, né? Você passa por ela. E depois você, não é que você esquece, você sabe que você teve uma dor, mas isso não te limita a não ter outros filhos, né? E tipo assim, é muito interessante porque no momento em que a nossa cartilha, ela teve a parte da qualificação no final. Enviamos essa cartilha para algumas gestantes que já estavam ou no início da gestação ou já no finalzinho. E teve uma, que foi um relato, assim, muito gratificante, que ela falou assim, nossa, adorei, tô usando agora, tô em trabalho de parto. E, tipo, foi muito legal ouvir isso. Ela disse que tava ajudando bastante, porque na cartilha não vem só explicando o que você pode, o que vai acontecer, mas vem mostrando os exercícios, os alongamentos que você pode fazer pra diminuir um pouquinho da dor, pra você conseguir relaxar um pouquinho naquele momento entre as contrações. Ouvir música é super importante, tanto pra você quanto pro bebê. Então, tipo assim, imagine, se você, quando você teve o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, se você tivesse uma ferramenta dessa em mãos, seria uma experiência totalmente diferente. Foi. É exatamente isso. E ainda mais quando você... eu lembro de ter visto um filme que diz que esperar enquanto você está esperando. Eu sei que fala a respeito de gestação e eu sei que esse é baseado num livro. Vem contando detalhes, né? Por quê? Esse tipo de material, como eu tenho falado, normalmente a gente tira dúvidas com pessoas que passaram por isso, mas que não estudaram a fundo. Eu sei porque eu passei, mas não que eu tenha estudado a fundo. O que poderia aliviar, né? O que poderia... Então, às vezes, essa primeira sensação que você tem, você fica assim, perdida. Meu pai, entrei em trabalho de parto, e agora? O que faz? Corre, pega o quê? Onde que vai pegar? Sim, por exemplo, eu e a minha dupla de TCC não temos nenhuma experiência, nenhuma mãe. Já passamos pelo trabalho de parto em questão, fomos o feto, né, a criança. Mas experiência de eu estar gestante ou ela não, o que fizemos? Nos baseamos nas recomendações da OMS, que foi liberada no ano de 2019, no início de 2019. E lá ele vem numa linguagem mais profissional, para quem é estudante, acadêmico ou já profissional formado. E aí a gente pegou e traduziu toda
essa linguagem para pessoas, para um público leigo. Onde eu pudesse falar, mostrar essa cartilha para uma pessoa onde ela não teve um ensino superior e ela poder entender aquilo. Ela não trabalha na área de saúde, Sim. mas ela consegue entender, né? Sim, com certeza. Então foi assim, esse foi assim o nosso diferencial. O nosso diferencial, porque muitas pessoas olham assim, mas você nunca teve essa experiência para você me dizer se dói ou não dói, o que eu tenho que fazer. Mas tem uma base teórica, uma base científica, que a OMS estudou aquilo, falou, não, isso aqui pode acontecer, então vai ser isso que a gente vai colocar. E a gente tentou se basear nele. E o nosso, se for comparar as recomendações, que são 56 recomendações, é o nosso TCC inteiro. A nossa cartilha, ela é baseada totalmente nela. E é só durante as fases do parto. É muito gostoso assim de ler. Porque você tá ali num momento que você fica meio perdida. Sim. Principalmente quando é o primeiro filho, né? E vocês ali, só de usar uma linguagem mais acolhedora, né? Isso. Porque normalmente o que acontece? Não, você vai sentir isso. Como eu sempre ouvi, não, vai doer demais. Se for normal, vai doer. Mas como assim? Nunca ninguém parou para me dizer isso que você falou. Não, você tendo normal, se for natural, né? Mas se for o parto natural, você sente dor na hora. Mas se for cesárea, você não vai sentir na hora, mas vai sentir depois. Sim. Nunca ninguém tinha parado para me falar a respeito disso. Aí hoje em dia você, com a experiência que você já tem, você já consegue passar isso para outras pessoas também, né? Você já consegue, se alguém vir e falar assim, Dani, qual foi seu parto? Natural. Mas dizem que cesárea não dói. Aí você já tem essa ideia, fala, não, mas pensa só, é uma cirurgia, ele vai doer depois. No momento que você tá anestesiado, não vai sentir corte, não vai sentir nada, vai sentir depois, né? E aí, pelo menos eu vejo assim. Eu lembro que por ter os meus natural, eu conseguia levantar, pegar, amamentar, dar banho, trocar, eu conseguia. E me marcou muito quando eu tive, principalmente o primeiro que eu tive num hospital público, fiquei numa enfermaria com várias outras mulheres que também tinham ganhado bebê, e eu lembro que só eu e mais uma tivemos bebê natural. As outras todas cesáreas. Nossa. E eu vi que essa outra, e eu que tinha acabado de ganhar bebê, eu conseguia me levantar para cuidar do meu bebê. Todas as outras, e eram que umas 4 ou 5 ali dentro da enfermaria, na mesma enfermaria, todas as outras precisavam de alguém para trazer o bebê, porque ela não conseguia se mexer direito para amamentar. Porque sentia dor, provavelmente, ou ainda tá em efeitos da anestesia. E o incrível é que, assim, no Brasil, ainda 40% dos partos são natural. O restante, 60% ainda são cesárea. Então, tipo, é um número muito alto. É a maior parte, né? A maior parte ainda é. E assim, eu tenho certeza que na cartilha que você fez, né, que vocês traduziram, vamos dizer assim, que vocês confeccionaram, não vem falando mal da cesárea. Não. Né? Porque às vezes quando a gente parece que vocês estão puxando muito sardinha para um lado, vocês estão puxando muito porque vocês gostam disso, então vamos levar para esse lado. Não, ela não vem em nenhum momento criticando a cesárea, mas ela vem defendendo o parto natural, porque assim, a saúde hoje ela também defende, você tem que a sua recuperação mais rápido, você tem que ter autonomia no parto, uma coisa que eu tenho certeza que 80% das pessoas não sabem é que na enfermaria pode sim ter acompanhante, vó, vô, pai, irmãos da criança, irmãos da gestante. E muitas pessoas não sabem disso. E muitos hospitais acabam usando isso a favor deles. Aí eles colocam todas as mulheres em uma sala, lá todas as que acabaram de ter o neném. E aí fala que não pode receber nenhuma visita, porque senão vai tirar a privacidade de outra mulher. Mas isso eles fazem simplesmente pelo fato de não criar mais salas para poder deixar essas pessoas visitar. E acaba, se eles tendo que criar mais salas, acaba perdendo o espaço do hospital. Então, tipo assim, a cartilha é bom que ela também vem mostrando os direitos da mulher. O direito da escolha do parto. Outra coisa, muitas pessoas não sabem também quais são as posições do parto natural.
Porque não é só aquela posição onde a pessoa fica com a perna por cima, não. Tem a de cócoras, tem de 4 patas no chão, que eu perdi, esqueci qual é a posição, o nome. E tem várias outras posições. Porém, as pessoas só acreditam que é aquela posição onde ela fica deitada com as pernas abertas. Mas não é apenas essa posição. Que é uma posição, vamos dizer assim, desconfortável até. Você se sente muito fragilizada. E também não é muito recomendado, porque não tem abertura, não tem como o osso, a pelve, ele abrir direito. Porque você tá apoiando o peso ali, então ele não tem como ele expandir. E aí por isso que tem outras posições também indicando. Os alongamentos, agachamentos, ele ajuda na abertura. Por isso que tem aquela... você já viu aquelas fotos de pilates, das mulheres assim no momento do parto sentando na bola. Então ele vem mostrando alguns desses exercícios, que é muito bom para esses momentos. Então, veja que interessante esse material que a Camila conseguiu confeccionar depois de tanta pesquisa. Ela e a dupla dela, né, na faculdade, foi um momento, assim, que eu tenho certeza que não foi fácil. Ela deve ter ralado um monte, perdido um monte de noite de sono. Várias noites, uma na casa assim, tipo, ela na casa dela, eu aqui na minha, as duas no computador, e ligava. Amiga, já terminou de digitar? Mas deu certo no final. Até escolher as imagens. Nossa, né? O designer sofreu muito, porque deixei essa parte mais com ela, né? Aí ela ligava, não ficou certo, não gostei desse jeitinho aqui, você pode mudar assim, nossa, eu tenho certeza que ele sofreu muito na mão dela, porque teve muitas coisas, muitos detalhes. E querendo ou não, isso é para ter uma qualidade, Sim. né? Querendo ou não, a gente prima por isso, né? E não foi à toa que você recebeu ótimas notas no trabalho de conclusão. E por isso também eu quis que você viesse aqui conversar um pouquinho com o pessoal que me assiste, que é inscrito aqui no canal, porque eu posso não ter só gestantes aqui no canal, mas mesmo pessoas de mais idade, como eu, por exemplo, que já tive filhos. Mas ter noras que vão ter filhos, né? Não só isso, tendo uma cartilha dessa, eu não vou sair falando nenhuma besteira. Sim. Né? Porque de repente é filho de um amigo, é filho, né? A vizinha talvez veio aqui desinformada. É minha primeira gestação, fiquei sabendo que você é enfermeira, o que eu faço? Exatamente. Então, já é uma ferramenta que você a mais, tem. Exatamente. Então, eu quis trazer você aqui justamente para poder falar um pouquinho de que existem ferramentas sim que servem pra gente como mulher se embasar, ter uma noção maior. Lógico, a experiência das pessoas, eu sempre digo, é muito válido você escutar a experiência de outras pessoas, mas você também saber por que você fez aquela escolha, né? Baseado no que, né? Exatamente. Você não só dizer, eu vou fazer porque eu vou, mas por que você escolheu isso? Não sei, achei que era assim. Não, você ter uma noção correta, adequada e falar, não, eu vou escolher isso porque eu vejo que é o melhor, não só para mim, como para o meu bebê, é o que eu estou falando. Não é que a gente seja totalmente contra, não, porque vocês então... Não. Eu acho que cesárea tem um momento e é um momento também lindo. A mulher não deixa de ser mãe porque teve um parto cesárea. Com certeza não. E assim, né? Tem momentos em que, por exemplo, não é só momentos de risco que a pessoa opta pela cesárea. Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero ter natural e quero ter uma cesárea. E ela sabe dela, é a decisão dela. Ela já estudou os casos. Falou assim, não, eu não me identifico com o parto natural, eu prefiro o parto cesárea, então ela opta por aquele. E tem outros momentos que a pessoa tem um desejo enorme de ter o parto natural, mas corre riscos. Por exemplo, uma pressão alta, tem diabetes, a criança tá grande. Então, são alguns obstáculos que temos, né? Então, vai da escolha da pessoa. A cartilha é pra ela ter, a consciência e falar assim, olha, eu tenho escolhas, então eu vou escolher o que é melhor pra mim. Mas eu tô classificado no grupo de risco. Doutor, então nosso jeito é cesárea mesmo, né? Então fazer o quê? Então a pessoa tá ali com um respaldo, ela conhece, não vai ser induzida a fazer aquilo. Sim, o que é bem diferente, né?
Você ser meio que obrigado ou só te colocarem, não, só existe, é como se só existisse aquilo ali. Sim. Você ter uma opção é gratificante pra gente, né? Você saber que você não precisa agir só de uma determinada maneira, que você tem escolhas e que mesmo você tendo escolhas, você não deixa de ser mais ou menos pela escolha que você fez, pelo momento que você passou. Então, isso é muito importante. Camila, eu espero que esse trabalho de vocês, essa cartilha, tenha um alcance muito amplo. Eu sei que é difícil por causa do patrocínio, não é? Você teve todo o trabalho para sentar, montar, fazer, mas o imprimir também, para que as pessoas tenham acesso, para que isso chegue fácil, eu sei que é complicado. É porque assim, o nosso objetivo não é que apenas as gestantes tenham isso em mão. Para que os familiares dela também tenham isso em mão, porque muitas vezes a gestante ela não conseguiu encontrar, ou então tipo, eu não vi que tinha uma cartilha, mas a mãe foi uma vez na UBS e viu, ou então a irmã mais nova estava na escola e viu, entregaram para ela, falou assim, nossa, que legal, ó, tem uma cartilha aqui, você é gestante, primeira viagem, tá aqui, ó, tira suas dúvidas aqui. Então, o legal é esse, que ou então até os pais mesmos, né? Porque hoje todo mundo merece informação, né? Não é só, a mãe não é sozinha, ela não fez sozinha, alguém ajudou. Com certeza. Então, essa é a parte interessante. Eu quero que um dia essa cartilha esteja na mão dessas pessoas, para que elas possam ler e ter essa informação em mãos. Que elas possam saber quais são os direitos delas. Então, olha só que material bacana. Eu vou deixar aqui, né? Vamos ver se você aí quiser ajudar a patrocinar a cartilha da Camila, sinta-se à vontade. E se você, de repente, é gestante, tem uma filha, uma neta, a tua esposa é gestante, ou alguém, a tua irmã, você conhece alguém que é gestante, ou você mesmo, no caso, é a gestante de primeira viagem, gostaria de ter maiores informações, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como você ter contato com a Camila pelo Instagram ou e-mail dela. Aí você consegue entrar em contato diretamente com a Camila para ter acesso a esse material tão rico, tão explicativo e que vai ajudar tanto você num período tão especial da sua vida, porque a gestação de um filho, ter um filho, parir um filho, é algo maravilhoso e só sabe o que é isso quem passa por isso. Então, seja normal, seja natural, seja cesárea, é um momento muito, muito especial na sua vida. Vamos ficando por aqui. Um beijinho e fique com Deus.